todos do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta e é Yay! Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus! E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Meus camaradas, como diria o João, que está aqui ao meu lado, estamos no Brasil! Essa aqui vai ser a live com o Rodrigo Yannis e o nosso camarada João, que cedeu aqui espaço da sua StreamYard, que está com seu cachorrinho nesse momento aqui, fazendo, acompanhando também. A cachorrinha também quer falar um pouco, né? Ela quer participar. Eu acho que ela está vendo o João demais, então ela já está pegando os trejeitos para querer participar de live e tudo mais. Então é o seguinte, essa live também aqui vai servir também para divulgar o curso do Rodrigo Yannis na classe esquerda, que é o Introdução à História da União Soviética. Eu acho que o nome Introdução à História da União Soviética ele foi humilde, porque como o João Carvalho, ele não fala pouco também, o Rodrigo Yannis, e são 11 aulas, e cada aula é um absurdo, assim, você sai em êxtase da aula do Rodrigo. Tem aulas de mais de 1h30, teve aula que ele teve que dividir em 2, de tão grande que ficou a aula. Então, tipo, não é pouca aula e cada aula também não é pequena, não. Então, vale a pena fazer o curso do Rodrigo. Não é só uma introdução à história da União Soviética. Eu acho que você vai ver toda a história da União Soviética lá. Claro que alguns detalhes vai ficar faltando, mas você pode também entrar em contato com o Rodrigo lá pela plataforma e tirar essas dúvidas, caso tenha. Eu vou aqui mostrar para vocês o curso. Deixa eu ver aqui que o tio também, às vezes, pode errar. Eu não quero colocar nenhum site errado aqui, né? Saiu bonitinho. Ai, meu Deus, agora sumiu aqui. Peraí. Opa, apareceu. Esse é o curso do Yannis, certo? Na classe esquerda, tá já abriu as matrículas, estava em pré-venda há pouco tempo. Está custando somente R$ 74,50. Dá uma olhadinha lá, faz o curso, fala com a gente o que você achou do curso, participa. E é isso. Vou deixar aqui com vocês, parar de lorota, porque ninguém quer me ver. O pessoal quer ver o Rodrigo Yannis e o João Carvalho debater aqui o Comintern e a América Latina, a relação com a América Latina. Eu vou deixar com vocês o beijão aqui do tio Cauê, que o João fala que é tio, mas o mais velho aqui sou eu, tenho certeza disso. Um cheiro, beijo para vocês, boa live, tchau, tchau. No final eu volto aqui para falar com vocês. Bem, já que ele me colocou aqui primeiro, né? Primeiro, deixa eu agradecer a honra do convite, né? Rodrigo veio me convidar, Cauê vieram me convidar para participar dessa live, que é um assunto que é muito interessante, é um assunto que é muito pouco debatido. Inclusive, né, um assunto, a participação da América Latina no Comintern foi um assunto que pegou muito fogo, né, na década de 60, 70 e 80, principalmente, e depois voltou um pouco na virada do século na historiografia, mas de uns tempos para cá, né, a gente vem discutindo um pouco essas relações, né, e a gente tem hoje em dia cada vez mais materiais, né, que nos permitem, né, ter uma abordagem mais compreensiva do assunto, né? O curso do Rodrigo é portentoso, né? O Yannis é um cara que sofre do mesmo mal que nós todos historiadores de formação sofremos, né? Que é aquela coisa, porra, vou falar isso, não, mas eu tenho que falar disso antes. Não, mas eu falei disso, eu tenho que falar disso também, né? E aí na hora que a gente começa com o Fiat Lux e vai até ontem, né? Então, assim, quem conhece já, né, o trabalho do Rodrigo sabe como é, né? Que o Rodrigo trabalha, o Rodrigo é um cara muito sério, trabalha muito com as fontes, né? Então, tenho certeza que vai ser um curso muito rico. Fico muito feliz de participar aqui, mas hoje eu tô aqui só para ajudar. Hoje o dia de brilhar é de Menino Rodrigo, tá? E hoje a gente ainda tá num dia muito feliz, né? Porque Dona Beth tá indo de Gorbs, tá indo de Jackson 5,
né, menos uma colonizadora racista no mundo, o que é uma alegria. Que pena que morrerá de idade, né, com toda a tranquilidade do mundo, ao contrário dos milhões e milhões e milhões assassinados pelo Império Britânico que ela chefiou durante tanto tempo, né? Quero, então, passar a palavra para o Rodrigo, para ele poder falar um pouco do curso, falar um pouco dessa discussão aqui. Eu também preparei uma falinha para nós depois, né? E vocês que estão com dúvida se é ao vivo ou não, gente, é ao vivo. Você que está vendo isso na Twitch, você que está vendo isso no YouTube da Classe Esquerda, é ao vivo. Você que está vendo no YouTube do Tio à noite, aí não é ao vivo mais, tá? Aí é uma estreia. A gente está apenas enganando vocês, cingindo o espaço-tempo, o conceito de espaço-tempo, né? Nós, comunistas, funcionamos como os navegadores de Duna, nós estamos imersos no tempero, né? E, portanto, a gente consegue dobrar o espaço-tempo à nossa vontade, né? Você que está vendo à noite, não é ao vivo. Você que está vendo à tarde ao vivo. Cauê, pode passar para o menino Rodrigo, para ele poder fazer a introdução dele, começar essa discussão aí. E agradecer demais, né, as pessoas todas que já estão com a gente no chat, né? Sem vocês, nada disso seria possível. Aproveitem. E quero lembrar também, né? Já vou dar o golpe no golpe, né? O tio tem cupom na Classe Esquerda, indica. Tá? Então você que vai fazer o curso do Rodrigo pode meter o cupom do tio e gritar: o gerente ficou louco, o patrão está maluco, tá? Então você que está aí na Twitch, mete o comando cupom, tá? Que vocês vão poder fazer esse curso que já está extremamente gentilíssimo, ainda mais na faixa, tá? Rodrigo, deixar a palavra contigo. Obrigado de novo, viu, querido, pela oportunidade, pelo chamado, né? Nós já tivemos a alegria e o prazer de dividir tantos outros locais, né? E tenho certeza que esse é só mais um dele, e com certeza não o último. Então, brigadaço, tá? Pela oportunidade de estar aqui contigo. Fico muito feliz, que tenho certeza que vai ser uma discussão em altíssimo nível. Menino Cauê, pode passar agora pro Rodrigo. Que é isso, João. Eu que agradeço as palavras gentis, agradeço ao Cauê por nos introduzir e agradeço principalmente pelo sacrifício que fizeram para fazer essa live às 2 da tarde, de modo que eu não precise levantar de madrugada, igual foi no domingo, igual normalmente né, aqui eu às 3 da manhã sentado na cozinha falando com o computador. Agora são 8 da noite, né, como o João já adiantou, estamos esperando aí ser interrompidos por boas notícias hoje na nossa live. Oxalá, né, podemos até, na ocorrência, dividir um pouquinho do tempo para comentar o assunto, apesar de que nosso objetivo hoje é falar do Comintern na América Latina, né? O curso que eu preparei para a classe esquerda é evidente, né? A gente não consegue contemplar tudo, e quem já assistiu às primeiras aulas sabe que eu começo a me dedicar mais a discutir as questões internacionais envolvendo a União Soviética lá quando eu começo a falar da década de 30, enfim, do período anterior ao início da guerra. Mas essa live foi motivada por algumas perguntas que foram feitas, foram dirigidas aí à classe esquerda, uma demanda que houve para a gente conversar mais sobre a atuação do Comintern na América Latina. De modo que começo a fala, acho importante a gente discutir realmente o que foi, né? O que foi o Comintern, que é a terceira internacional. Portanto, antes do Comintern houve 2 internacionais, e o Comintern que assume esse protagonismo no movimento socialista comunista internacional a partir da Revolução Russa. Qual foi o grande problema ali com a Segunda Internacional? A Segunda Internacional é a Internacional Socialista, que reunia os partidos social-democratas, que são bem diferentes do que a gente chama de social-democracia hoje, né? Os partidos social-democratas lá naquele momento vislumbravam, tinham uma presença forte de marxistas, enfim. O próprio Lenin sai do Partido Social-Democrata dos Operários Russos,
de modo que é algo bastante diferente daquilo que hoje a gente chama de social-democracia, né? Lenin justamente faz um chamado ali, logo no segundo congresso da Internacional Comunista, no Comintern, né, da Terceira Internacional, em 1920, ele faz um chamado para que os partidos socialistas do mundo, aqueles que tivessem um compromisso revolucionário, quisessem aprofundar as relações com a União Soviética, se adequassem aos assim chamados 21 condições, as assim chamadas 21 condições, e muitos partidos que antes se denominavam social-democratas passam, a partir de então, sofrem, né, reformas, às vezes são dissidências dos antigos partidos social-democratas, mas se reformam em partidos comunistas e assumem compromissos revolucionários de modo a integrar essa organização, a Internacional Comunista. Ocorre que, quando do início da Primeira Guerra Mundial, muitos desses socialistas, né, desses partidos socialistas e suas principais lideranças pela Europa, quebram o compromisso com o internacionalismo, né, o nome da organização já aponta, internacional, né, socialista, internacional comunista, esses partidos eles rompem esse compromisso com o internacionalismo, apoiando, muitos deles, as suas respectivas nações, seus respectivos países, na Primeira Guerra Mundial. O caso mais célebre é o caso do SPD, do Partido Social Democrata da Alemanha, né? Kautsky, Lenin vai escrever muito sobre isso, tem até um texto que ele fala particularmente da questão da Internacional, em português, eu não sei, chama Falência da Segunda Internacional, algo nesse gênero, em que Lenin faz essa crítica daqueles partidos socialistas e de seus representantes que optaram por cair no chauvinismo, no nacionalismo, apoiar seus países nessa guerra imperialista, por essência, que foi a Primeira Guerra Mundial, ao invés de se comprometer com o internacionalismo proletário, com esse entendimento de que essa guerra era uma guerra que só beneficiava os grandes imperialistas e que estavam colocando as classes trabalhadoras do mundo umas contra as outras. Justamente sob essa linha de pensamento que Lenin organiza a Revolução Russa, se opondo ao governo provisório, se opondo aos social-democratas russos, aos mencheviques, àquele governo que pretendia dar continuidade à guerra, enfim, manter os tratados com o Reino Unido, a França. Foi um momento fundamental de ruptura, esse momento em que o Lenin diz abaixo do governo provisório, todo o poder aos sovietes, baseado justamente na demanda de terminar com a guerra, né? Lenin que vai, em determinado momento, entrar em conflito até com o próprio partido, alguns membros do próprio partido bolchevique, que se opunham à paz de Brest, né? Essa paz dolorosa, enfim, que os bolcheviques são obrigados a aceitar ali no contexto do fim quando a Primeira Guerra estava se encaminhando para o fim. Eu falo desses eventos no nosso curso, mas hoje, então, a gente vai se concentrar no tema da América Latina, porque o chamado da Internacional Comunista foi para que partidos de todo o mundo se unissem a essa organização de forma a dar procedimento à Revolução Mundial, né? A prioridade e a ideia que ainda não havia sofrido reveses ali da derrota em Varsóvia, do Exército Vermelho, enfim, vai sofrer também o revés da Revolução Espartaquista, mas mantém-se viva essa ideia de que a Revolução Mundial era iminente, né? A Revolução Russa tinha sido apenas uma fagulha que ia fazer com que estourasse uma Revolução Mundial bem, principalmente nos países mais desenvolvidos. Então,
uma série de partidos europeus, uma série de partidos asiáticos e também da América Latina começam a se organizar. Logo após a Revolução que muitos desses partidos surgem. Na América Latina vai haver uma onda de greves, enfim, de movimentos que vão organizar a classe trabalhadora, com o apoio, evidentemente, da estrutura já do Comintern, que vai organizar os primeiros partidos comunistas aqui do continente. Um aspecto interessante, né? Acho que a gente pode começar com o caso mexicano. O caso mexicano, que é considerado o primeiro partido comunista, há controvérsias ali, porque eles há uma disputa entre dois partidos ali logo na virada da década de 1910 para a década de 1920, de qual partido, né, iria ser reconhecido pela Internacional Comunista. E o México é um caso muito interessante, que envolve uma figura bastante peculiar, bastante particular do início ali do movimento comunista internacional do século XX, que é o líder revolucionário indiano M.N. Roy. O Roy é essa figura que vai ter uma história de vida surpreendente, né? A gente está falando de um indiano. A Índia ainda era o Raj britânico, né? Ainda era uma colônia britânica, e esse indiano de origem aristocrática na Índia, era de família Brahmani, né? Brahmani era uma das castas indianas mais prestigiosas. Ele era um nacionalista indiano, em primeiro lugar. Ele faz essa trajetória de nacionalista para revolucionário, internacionalista, e depois ele retorna, no fim da vida, para um nacionalismo indiano. Mas então, essa figura, Manabandra Nath Roy, ele vai com dinheiro alemão, aí é uma história curiosa, ser parecido com os alemães tentando, né, os alemães patrocinando os bolcheviques para desestabilizar a Rússia. O Kaiser patrocinava movimentos independentistas indianos, e o M.N. Roy vai com esse apoio do capital alemão para as Américas, para os Estados Unidos, e depois ele vai parar no México, com a finalidade de comprar armas para organizar uma insurreição na Índia britânica. Nessa viagem ele entra em contato com já comunistas, né, americanos. Os Estados Unidos já tinham um movimento de sindicatos, movimento de trabalhadores mais bem organizado do que outros países da América Latina, e ele entra em contato com esses comunistas, e no México ele vai ajudar a fundar o Partido Comunista Mexicano. O partido que o Roy funda com outras figuras acaba conseguindo receber esse apoio do Comintern, né? Uma figura também icônica desse processo é o Mikhail Baradin. Mikhail Baradin, que é um agente do Comintern, que é enviado, se não me engano, em 1920, ali, 19, 20, ele é enviado para o México para avaliar justamente as possibilidades de revolução no continente americano. Ele conhece o M.N. Roy, eles vão ser parceiros aí por muito tempo, aí mais tarde já é outra história, enfim, os dois são enviados, o Baradin principalmente enviado para a China, vai ser conselheiro do Sun Yat-sen, o líder dos nacionalistas chineses, enfim. Isso aí já é outra história, mas eles têm essa carreira importante ali nas estruturas do Comintern. E o Roy acaba indo para Moscou para representar o Partido Comunista Mexicano nos congressos, nos primeiros congressos do Comintern. Aí que as fontes ficam mais complicadas, a gente tem as memórias do Roy, nem todo o material que ele escreveu nós temos acesso, tem documentos perdidos, enfim. Há os questionamentos de sempre, de que ele teria exagerado o papel dele no México, e ele realmente não fala, se a gente for analisar os discursos no internacional, ele realmente não fala muito da questão mexicana, ele vai falar muito mais da questão indiana.
mas é um símbolo de como realmente havia esse caráter internacionalista, né? Não, ele foi aceito como delegado do México sem qualquer questionamento, e isso era uma realidade para muitos partidos da América Latina. Havia uma forte presença de emigrês russos nesses partidos, emigrês judeus, né? O caso, acho que, do Partido Comunista Argentino é muito forte, da presença de russos, judeus, enfim, figuras não necessariamente, né, nascidas na Argentina, ou mesmo com uma grande vivência na Argentina. E o Roy é um desses casos icônicos, uma dessas figuras interessantíssimas. Ele teve, na década de 20, uma influência muito grande na União Soviética, publicou livros. Até tem um historiador soviético, considerado o maior historiador anti-stalinista da União Soviética, que chama Roy Medvedev. Ele tem livros até publicados no Brasil. O nome dele, Roy, é uma homenagem ao Emin Roy. O irmão dele era o Jaurès, uma homenagem ao Jaurès do Partido Socialista Francês. E os pais, evidentemente, eram comunistas. Então, ele criou teve toda essa influência, mas o fato é que a América Latina não era um tema tão discutido aí nos primeiros congressos da Internacional. No 5º congresso vai começar a ganhar maior volume essas discussões sobre a América Latina, mas nos primeiros congressos, os únicos representantes do primeiro congresso eram os mexicanos, e justamente o Roy, até um americano, né? Os americanos tiveram influência na fundação do Partido Comunista do México. Os outros partidos vão ser fundados mais tarde, né? O argentino vai ser fundado, e o cubano, por exemplo, que vai ter uma grande importância, só vai ser fundado lá em 1925. Então, a América Latina realmente não ocupava o centro das discussões da Internacional. Mas havia uma ideia defendida pelo Mikhail Borodin de que, assim como os partidos comunistas da Ásia, né, seriam uma faca na jugular dos imperialistas europeus, né, o instrumento pelo qual né, se minaria o poder dos imperialistas europeus, havia essa ideia que o Roy vai defender, que o Borodin vai defender, de que os partidos comunistas da América Latina serviriam ao mesmo propósito para o caso dos Estados Unidos, né? Lembrando que a gente está falando do período, né, até enfim, muito mais tarde que isso, mas, né, da doutrina Monroe, do América para os americanos, na qual os americanos exerciam uma influência muito grande sobre os partidos da América Latina. Bom, só para terminar, já passo na fala para o João, depois a gente, né, retorna, que o João vai poder acrescentar bastante sobre o caso peruano, que é um caso muito importante também na América Latina, mas o fato é que a gente tem, de fato, um problema para estudar esse tema, né, por causa das fontes. A história do nosso continente é uma história de muita violência, de muita repressão, e os documentos que tinham dessa época, a maioria se perdeu com as inúmeras ditaduras que nós tivemos, mesmo países como o México, que não tiveram propriamente ditaduras anticomunistas, né? Até a figura do Cárdenas, lá na década de 30, é uma figura muito simpática à esquerda, que vai auxiliar os republicanos na Guerra Civil Espanhola, enfim. Apesar disso, de modo geral, a gente tem um problema com fontes. A Rússia, claro que tem muito documento, parte dele está aberto ao público. A gente teve uma onda, aquela onda de abertura de documentos lá na década de 90, que foi aproveitada por muitos historiadores, por outros não historiadores, né? O caso brasileiro é famoso, né? A gente tem o caso do William Vac, que viu documentos que ninguém nunca mais viu, e eles sumiram nos arquivos e supostamente estão aí fechados em alguma gaveta, e só ele tem aquelas informações que ele apresenta. Né? Para quem não sabe, ele escreveu um livro sobre a atuação do Comintern no Brasil aí nas décadas de 20 e 30. Então a gente tem esse problema de acesso às fontes. Agora, nos últimos 5 anos, saíram alguns livros aqui na Rússia, infelizmente não traduzidos, mas que
fazem um panorama geral, né? Nos casos locais, a gente tem bons trabalhos, especialmente em língua espanhola, mas um panorama geral eu não conheço em língua espanhola, não conheço menos em português, mesmo em inglês. Eu sei de 2 livros, vou até pegar os nomes aqui. Um é Comintern e América Latina, Pessoas, Estruturas e Decisões. O outro é a Revolução Russa, o Comintern e a América Latina. São 2 livros de pesquisadores russos, são livros enormes, assim, com um trabalho bastante importante. Então, quem tiver, né, infelizmente tem essa barreira da língua, quem tiver a possibilidade pode procurar, mas é um tema que ainda tem muito que ser estudado. Então, se tem gente interessada no tema, se tem historiadores aí procurando um tema de trabalho, o tema do Comitê na América Latina é algo que ainda vale muito a pena ser explorado. Bem, eu vou aproveitar o ensejo da fala do Rodrigo aqui para começar dando um materialzinho para vocês. Tio gosta de ceder os materiais que ele tem. Inclusive, vou aproveitar a boa vontade aqui do Cauê e vou compartilhar ele rapidamente na tela, só para vocês terem uma pequena noção do tamanho da criança, tá? Vou colocar este link aqui também, tá? Tá na tela aí, tá. Este livro aqui é uma compilação, né, feito por 2 autores, né, russos, como dá pra gente ver, que foi feito, né, com fundos da Academia de Ciência da Rússia e do Instituto de História Universal. Como vocês estão vendo aqui embaixo, são 1.386 páginas, todas traduzidas para o espanhol, né, como o nome diz, né, a Internacional Comunista na América Latina, em documentos do Arquivo de Moscou. Ele é organizado, eu vou descer aqui só para vocês terem uma ideia, por país, tá? Então, quem quiser pesquisar, isso aqui, gente, escondido aqui dentro, tem 14 doutorado, 15 pós-doutorado, 72 mestrado e 125 TCC, né? Você tem documentação aqui, a maioria dessa documentação desconhecida para a historiografia latino-americana até muito pouco tempo, tá? E este documento está aí disponibilizado. Eu estou colando aqui o link, tá, do Google Drive, que vai estar, né, na minha tweet, depois a gente coloca também na descrição do texto. Então, você que quer passar os próximos 8 anos estudando o tema, tá? Aí tá facilitada a sua vida. Né? João, Oi. Um dos autores dessa coletânea, o Heifetz, é também autor de um dos livros que eu mencionei, o Revolução Russa, Comitê na América Latina. Não, eu sei, ele eu tô Talvez tentando... ele tenha... Eu tô tentando achar ele e eu não consegui, entendeu? Eu super tô tentando, porque se eu não me engano, ele tava no Prelo. Quando esse lançou em 2018, ele tava no Prelo, alguma coisa assim, tá? Então, assim, existe a possibilidade da gente conseguir, né, derrubar isso do caminhão. Pelo que o chat me informa, Dona Betsy foi de Gorbs, tá? Vamos ter um encontro com Thatcher e Olavo de Carvalho hoje. Né? Já aguardo todas as entrevistas do povo britânico, né? Dos irlandeses em especial, né? Se oferecendo para cavar e entregar em mãos, né? Então estamos tendo a notícia aqui no nosso chat, né? deste acontecimento. Prometo que em algum momento comentaremos, né, sobre a longa e colonialista e racista vida que esta senhora liderou um dos impérios responsáveis pelo maior morticínio na história contemporânea da humanidade. Né? Voltando aqui para trás, né, eu preparei um breve textinho com algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar, né, e para a gente se localizar em relação ao assunto que vai ser melhor tratado pelo próprio Rianhes ao longo do curso, é uma só das milhões de facetas do curso, né, mas que nós vamos ir discutindo mais a miúde também na nossa live. Né.
uma coisa que eu acho interessante, e isso eu estou tirando de um texto já clássico, de um autor que eu inclusive discordo muito, que é o Aricó, né? O Aricó foi um cara muito importante, né, na sociologia, principalmente da América Latina, né? Na época que eu ainda fazia faculdade, Rodrigo talvez não tivesse nem entrado na faculdade ainda, Rodrigo, né, um jovem, essa criança, esse bebezão lindo que nós estamos aqui com ele, né? Mas eu e Cauê já éramos sesquicentenários nessa época, né? Foi um autor já muito mais estudado do que é hoje, tem uma perspectiva da qual eu discordo em muito, mas ele, quando tece seus comentários sobre a Terceira Internacional e a relação dela com a América Latina, ele tem uma preocupação historiográfica que eu acho muito válida, né? E a gente tem que aprender sempre a não jogar o bebê fora com a água do banho, né? Que é entender esse fundo comum, entender esse conceito de América Latina e como esse conceito de América Latina vai ser operacionalizado pelos diversos autores, né? Sejam os autores do nosso campo, né? Sejam os autores marxistas-leninistas, sejam os autores nacionalistas que também vão ser muito importantes, né, principalmente na década de 20, na viragem da década de 30, dentro não só, né, do desenvolvimento do marxismo e de toda a política na América Latina, que vai desaguar, né, nesse populismo da década de 30 e a vertente marxista muitas vezes, né, numa relação muito dialética de luta e complementariedade, dependendo do local, com esses movimentos nacionais progressistas, né, mas que é essa ideia de que existe de fato algo que podemos chamar de América Latina, né? E o que seria isso, né? Seria exatamente compreendendo as vicissitudes das especificidades de cada um desses locais, entender também as continuidades, entender aquilo que traz um mote comum esse que muitas vezes vai ser escanteado pela Terceira Internacional, principalmente no começo, né? Isso é um trabalho de construção, né? Quando vai se ter lá a segunda reunião, né, onde inclusive o Lenin junto com o Manabendra vão fazer, né, as teses que vão ser tão importantes para a luta anticolonial. Num primeiro momento isso está muito mais focado ainda, né, na compreensão da luta colonial africana e asiática, mormente inclusive asiática do que africana, do que propriamente as vicissitudes, né, da América Latina, e vão ser os autores latino-americanos que vão ir num caminhar, ora se aproximando, ora se afastando, né, tentando criar essa versão autóctone, né, tentando compreender os motes do marxismo em um primeiro momento, em um segundo momento do marxismo-leninismo, né, eu vou chegar aí da importância do leninismo para a consecução do marxismo na América Latina, mas também tentá-lo compreender como criação heróica, né, para citar aqui as palavras do Mariátegui, né. Outra coisa que a gente tem que entender que é muito importante, né, é que a Segunda Internacional, que vai descambar, né, num nacional chauvinismo que vai se tornar, né, a verdadeira antessala do fascismo, que vai fazer com que social-democrata deixe de ser um nome a ser adotado para ser uma pecha, né, para ser um exemplo de conciliação, né, ela era extremamente eurocêntrica, né? Se a gente tem uma ruptura importantíssima da Segunda para a Terceira Internacional, é exatamente o não eurocentrismo na internacional. E isso muitas vezes é confundido com um suposto eurocentrismo da obra marxiana e engeliana. E é aí que eu acho que a gente tem que matizar melhor essa crítica, e essa foi uma crítica muito errada que os intelectuais da América Latina fizeram a partir de um ponto de vista eurocêntrico. Olha como que as coisas são irônicas, né? Olha como que a gente é limitado, às vezes, pelo nosso tempo, né? Dotados de uma explicação eurocêntrica, vê-se o eurocentrismo, mas não se vê o eurocentrismo daquele que mostra o eurocentrismo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a primeira crítica ao eurocentrismo, em vez de se dar ao eurocentrismo da Segunda Internacional, esse gigantesco, foi se dado direto num suposto eurocentrismo da obra marxiana e engeliana,
né? Tem um grande autor russo que é importantíssimo para isso, tem tradução no Brasil, que é o Theodor Chanin, que morreu há pouco tempo, né? Ele tem um trabalho que já é clássico, é o Marx Tardio e a Via Russa, né? Mas não só o Marx Tardio e a Via Russa, mas toda uma preocupação da obra marxiana e engeliana, né, com tudo aquilo que estava acontecendo não somente em Europa, mas fora da Europa, e que já permeia os trabalhos pouco menos ainda na década de 40, mas a partir da década de 50 você tem diversos textos que vão voltar, né, para a realidade daquilo do que estava acontecendo na África, do que estava acontecendo nas colônias na Ásia, e principalmente a partir da década de 60, a viragem de 50 para 60, aí sim, uma preocupação mais globalizada a partir do momento que se tem um estudo mais sistemático daquilo que acontecia na Rússia, por conseguinte, né, a partir do estudo do que acontecia na Rússia, um estudo mais sistemático do próprio campesinato, né, as ideias que depois vão ser ulteriormente desenvolvidas, principalmente por Lenin, né, naquilo que vai dar a via prussiana, aquilo que vai dar, né, a via americana, mas isso tudo já está lá atrás na obra, e isso vai ser uma preocupação muito importante. O Engels, depois continuando essa obra, vai ter uma preocupação grande com toda a antropologia que era do período dele, obviamente, né, com as limitações dos seus períodos, gente. Nós somos historiadores aqui, segredo que a gente conta para vocês dia sim e dia também, não existe ninguém à frente do seu tempo, as pessoas são fruto daquilo, né, que elas estão imiscuídas, né? Partindo um pouco mais adiante e recuperando aqui uma fala do Rodrigo que é importantíssima, né, é a Revolução Mexicana, e é como a Revolução Mexicana mostra como a Revolução Mexicana mostra, né, as potencialidades do campesinato para além das potencialidades do proletariado, e como que isso vai ser um mote de discussão gigantesco e perene na América Latina pelas próximas 3 ou 4 décadas, gente. Quando a gente fala do obreirismo na América Latina, né, esse obreirismo muitas vezes é uma leitura pobre, né, do leninismo, né, é um leninismo lido sob uma chave muito pobre, e também uma leitura pobre a partir de Lenin, né, de tudo aquilo que era a obra marxiana e engeliana. A gente tem que lembrar aqui que boa parte dessas pessoas que são os pais fundadores, né, as mães fundadoras do marxismo na América Latina, eles vão ter um contato muito enviesado, mesmo com a obra marxiana e engeliana, né? Boa parte dessa obra vai vir via traduções do espanhol. Essas traduções do espanhol, por sua vez, vêm de traduções francesas, então são traduções de traduções, e obviamente, né, somente daqueles textos que são os textos mais importantes, os textos mais conhecidos, e a gente também tem que lembrar que é muito fácil para nós, né, de 2022, né, com a Mega 2 com 700 bilhões de volume, com o Reaj9, todo mundo já tendo feito todo o trabalho que fez, falar, porra, mas esses caras não conheciam Marx direito. Gente, nem a Europa conhecia Marx direito nessa época, né? Então, assim, a quantidade de textos que de fato eram disponíveis vão crescer muito nesse período, que é um período de criação, né, que é um período criativo, né, do marxismo na América Latina, né. Aí, falando um pouco dessas pessoas, eu gosto muito de falar da figura do Juan Bautista Justo. Por quê? Porque o Juan Bautista Justo, para mim, é um cara que ele é muito seminal por ter vindo antes, né, ele é um cara que a própria vida dele permitiu que ele tomasse contato com um marxismo teoricamente muito mais profundo e muito mais profuso do que muito daqueles dos seus coevos. Por quê? Porque o Justo era médico de formação e ele foi estudar na Espanha, e ele é um dos tradutores do livro 1 do Capital para o espanhol. Tá? Já no final do século XIX. Tá? Nós estamos falando de um argentino que se radicou na Espanha e depois volta para a Argentina, vai ser um dos fundadores, um dos principais líderes do Partido Socialista Argentino, né? Um homem que vai tentar tecer toda uma luta de classes na Argentina, mas que vai ter contrariamente a boa parte dos intelectuais da América Latina, que eram muito dependentes, né, de resumos e de traduções. Gente, para vocês terem uma ideia, a esmagadora maioria das pessoas, né,
principalmente na década de 10, na década de 20 as coisas já começam a mudar um pouco, mas nessa transição do último quartel para o primeiro quartel, do último quartel do 19 para o primeiro quartel do século 20, os manuais eram muito mais lidos do que as próprias obras, né? O Capital era uma obra muito mais laudada do que de fato estudada pela falta de possibilidade de se estudar ele com mais qualidade. Então, por exemplo, assim, um manual como o do Cafiero, né? Muito ironicamente, um anarquista que faz um manual sobre Marx, né? Era importantíssimo. Lembrando também, né, que toda a questão migratória da América Latina, né, no final do século XIX, principalmente a partir do segundo quartel do século XIX, né, ela traz muito mais os elementos do anarcossindicalismo ou de um socialismo ainda muito humanista, né, Sorel, né, influências de Bergson. Isso permeava muito mais o caudal intelectual da América Latina do que propriamente o marxismo, né? Então nós estamos falando numa época que é uma época formativa para esses intelectuais que depois vão ser, né, quem vai capitanear, aqueles que vão capitanear, né, os trabalhos de formação dos primeiros partidos socialistas e posteriormente comunistas da América Latina, muitos deles ainda profundamente influenciados pelas obras de Bakunin, de Malatesta, né, e também pelo socialismo eurocêntrico da Segunda Internacional e por aquilo que a Europa estava discutindo na época, né? Fosse o hegelianismo de esquerda, que ainda era muito forte, fosse, né, as concepções humanistas reacionárias muitas vezes, né, de um Bergson, né, ou mesmo, né, um socialismo, né, não tão científico como era um do Sorel, que vai, por exemplo, influenciar muito o próprio Mariátegui, né? A gente vai ter um caudal de grande ortodoxia de grande heterodoxia, desculpa, que vai permitir, né, essa formação tão convoluta do que vai ser o socialismo na América Latina, né? O Juan Justo é um cara que vai ficar muito sob a égide do que foi a Segunda Internacional, mas ainda dentro desses limites sociais democratas da Segunda Internacional, né? O Rodrigo falou dos irmãos Medvedev, né? O Jaurès, né? O Jaurès, né, que é em homenagem ao socialista francês, né, o Rousseau vai ser um cara que vai se aproximar muito da visão do Jaurès, né, essa visão do Jaurès que era uma visão, por mais que extremamente conciliatória, rebaixada do marxismo, ainda assim, né, menos pior, vamos colocar assim, do que a de Bernstein e a de Kautsky, né? Porque dentro desses limites sociais democratas de um Jaurès, ele ainda assim via nas massas populares a condutora da revolução, né? Se não obstante, como se verá, né, esse atrelamento, como a gente vai ter esse atrelamento à institucionalidade burguesa, nós vamos ver um grande economicismo, né? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que as pautas que serão, né, elencadas como as pautas principais são muito mais aquelas pautas do dia a dia, aquelas pautas das lutas imediatas, as pautas da democratização dentro dos limites da institucionalidade burguesa, né? Esse é este limite, né? Isso causa uma ausência de um projeto de poder, né? Isso vai causar esse liberalismo por uma via prussiana, né, do Partido Socialista Argentino, que vai fazer que essa ausência de um projeto de poder, bem como essa ideia economicista, essa visão economicista do socialismo, né, levem, por exemplo, ao Irigoyen, né, e o radicalismo ligado ao Irigoyen a atropelarem, né, quando do surgimento dos populismos na década de 30, né, todo o esforço que tinha sido construído pelo Partido Socialista argentino, né? Ainda assim, né, a gente tem que entender que essa incapacidade de compreender as forças sociais e a luta pelo poder
como um mote último, né, vem muito dessa influência do Jaurès, vem muito dessa influência do Lassalle, né, que é uma influência daquilo que vinha sendo discutido na Europa. Ainda assim, a gente pensar, né, o Rousseau, ele é esse cara que traz essas contradições, né, ele ao mesmo tempo que não consegue ir além, ele consegue ver as massas populares e não só o proletariado como condutores de uma possível revolução. Ele vê a necessidade de que haja uma revolução socialista, por mais que ele não consiga ver ela não sendo conduzida dentro da institucionalidade, né? O Rousseau, então, para mim, ele se torna o protótipo das brigas que vão vir depois. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente falar do lado do marxismo-leninismo, falar de homens como Mariátegui, falar de homens como Julio Maillard, né? E do lado deste nacionalismo, e aí pensando que vai ser a Internacional, pensando que ainda era o Kuomintang na China, pensando a influência disso tudo, o que vai ser a APRA, o que vai ser um Aya de la Torre e qual é a sua influência, né, dentro dessas concepções do marxismo latino-americano. Caminhando um pouco aqui na minha fala, porque eu falo demais e, né, vamos fingir que a gente tem convidados e outras pessoas falando com a gente. Desculpa, Rodrigo, por falar demais, né? Mas é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque qual que vai ser a viragem? Qual que vai ser a chavinha que vai fazer o bagulho pegar fogo? É o leninismo, né? É o leninismo como chave de leitura na América Latina depois da Revolução de 17, né? Depois da Revolução de 17, tanto o Lenin, né, quanto o Manabhendranath Roy vão no segundo congresso, né, escrever as teses sobre a questão colonial, teses essas que vão ser usadas depois no Congresso de Baku, e aí eu vou aproveitar só para contar uma pequena piadoca aqui, porque eu prometi isso para o Rodrigo, quando ele me falou que ia falar do Roy, eu falei, não, eu tenho uma para contar, né? O Zinoviev era a figura principal ainda da Internacional nesse momento, ele chefiava a Internacional, ele vai ficar até 26, apesar de depois de 24 ele já ter, né, um decréscimo muito grande do seu poder político dentro da Internacional, e quem escreve as teses que vão fomentar o Congresso é o Roy junto com o Lenin, né? E o Zinoviev toma as teses do Roy como suas e corre para fazer o chamado do Congresso de Baku. E o Manabhendranath Roy fica puto e boicota o Congresso de Baku. Então é muito irônico, porque o movimento indiano que chega no Congresso de Baku, ele chega numa cidade próxima a Baku e para, porque chega a notícia que o Roy está boicotando o Congresso de Baku. E aí os caras não sabem o que eles fazem, porque chega uma carta para eles falando assim, não participem do circo de Zinoviev. Isso é um circo, Zinoviev roubou minhas teses. E aí a galera não sabe o que faz. E aí o que acontece? Essa notícia de que os indianos estão perto de Baku, mas meio que não sabe se vão ou não vão, né? Lembrando que nessa época o Roy ainda representava, né, o Partido Comunista do México, mas tinha já as ligações intestinas, e o Partido Comunista indiano insurgente ali, os movimentos todos estavam nesse caudal ali no começo, né? O pessoal sai de Baku e vai buscar a delegação indiana que está a 300, 400 quilômetros, fala assim, não, vem, vai ter bolo, vai ser legal, tal. E aí depois tem toda uma questão de panos quentes, mas isso é só uma curiosidade para contar aqui, né? Voltando, a gente tem que entender que existem outros movimentos históricos que são muito importantes, né, no continente. Um deles é a Reforma Universitária de Córdoba, que vai começar em 1918, que vai se alastrar igual fogo selvagem, né? A Revolução Mexicana, essa é importantíssima. E para vocês terem uma ideia, gente, do quanto a Segunda Internacional era bizarramente eurocêntrica, não existe menção à existência da Revolução Mexicana nos congressos da Segunda Internacional, nem em 10, nem em 12 em Bruxelas. Os caras simplesmente não sabem que aquilo está rolando ou tão pouco se fudendo que aquilo está rolando. Por quê? Porque eles veem a luta nas colônias completamente subsidiária à luta na Europa. Se não está acontecendo na Europa, a luta vai acontecer primeiro na Europa e depois nas colônias. Vocês esperem aí no seu cantinho e depois nós vamos atrás de vocês. Em compensação, os movimentos, né, como o próprio POSDR, mas também os próprios marxistas já dos Estados Unidos acompanham de muito perto e com muito interesse, né? Tanto que um dos livros mais fenomenais que a gente tem sobre a Revolução Mexicana é do John Reed, né?
que vai acompanhar a Revolução Mexicana e vai falar da importância da Revolução Mexicana. Lembrando também, né, que o Varadin estava nos Estados Unidos durante este período, né? Então, assim, durante uma parte do período da Revolução Mexicana, o Manabendra Nath Roy, que tinha passado, estava no México, o Varadin estava ali, né? O John Reed estava acompanhando na fronteira e desce, vai acompanhar em loco a Revolução Mexicana. A gente tem, né, essa grande importância, né? Algo que precisa, talvez, ser melhor discutido e melhor conhecido pelo nosso campo, né? Uma revolução que, infelizmente, está aqui do lado, muito importante para a gente, e a gente esquece, né? Depois a gente teve toda uma questão de greves, né, que vão se juntar a essa luta universitária, vão varrer Brasil, Argentina, Peru, né? Em 2021 você tem Levante no Chile, em 22 você tem a Coluna Prestes, enfim, né? Você tem muita coisa, né, que vai estar acontecendo ali. Então, quando a gente chega lá em 28, né, no sexto congresso, e depois principalmente em 29, né, com a Conferência dos Partidos Comunistas Latino-Americanos, lembrando também que um ano antes a gente já tinha tido, né, a Conferência Sindical Vermelha, muito importante, que acontece, né, no Uruguai, tinha muita coisa já acontecendo antes, né. Esses partidos, porém, com esses limites teóricos que a gente falou até agora, muitas vezes eles ficavam, né, entre um sectarismo e um entrismo. Ora, eles não sabiam como compor, né, politicamente com essas outras forças progressistas, ora eles ficavam tentando entrar para dentro dessas outras forças progressistas, né? Então vai ser uma criação, principalmente da década de 20, né, um marxismo e um marxismo-leninismo muito oxigenado, né, que vai vir com essas influências que vão vir de fora, mas que também vão fazer uma releitura autóctone, evitando esse dogmatismo, né? Muitas vezes se critica e se fala assim, porra, muitas vezes os caras estavam pensando, né, porra, vai na via chinesa, vai na via russa, não pensava na via tal, mas os nossos próprios marxistas aqui, eles já tentavam, né, corrigir esses erros de percurso, mas é uma correção de erro de percurso muito incipiente, até por uma falta de experiência, né, gente? A gente tem que pensar que o POSDR vai começar lá no finalzinho da década de 80, vai ter a década de 90 inteira, briga com a Ucrânia, ocupando as universidades, fazendo coisa, indo para fora, tem a primeira tentativa em 5, volta em 17, ou seja, você tem ali, né, quase dois quartéis de século, você tem ali uma longa duração já histórica de possibilidade de lutas, de erros e acertos, de congressos, de balanço teórico, de uma briga com a Segunda Internacional, né, de estudos mais compreensivos que são feitos, né, da América Latina, principalmente da Ásia e da África também, né, o que a América Latina não teve, né? A América Latina nesse mesmo período estava passando por essa forte influência do anarco-sindicalismo. Para eu fechar agora, eu juro, para devolver, vou falar rapidamente do Aya de la Torre, eu vou falar rapidamente de 3 pessoas, quem eu estou enganando. Eu vou falar mais uns 5, 10 minutos dessas 3 pessoas e vou devolver a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, se você quiser me interromper, fazer alguma intervenção, cara, eu às vezes fico constrangido de eu estar falando muito. Pode tocar? Vou tocar então. Né? Vamos falar um pouco do Julio Antônio Mello, então, do Mariátegui e do Aya de la Torre, que são 3 caminhos distintos pensados, mas pensados para uma América Latina, né? O Aya de la Torre vai ser o cara que vai fundar em 7 de março de 24, no México, a APRA, tá? O Aya de la Torre, ele era peruano e ele vai ter uma vida em comum com o Mariátegui. Mariátegui vai fazer parte da APRA nesse primeiro momento, o Mellá vai fazer parte da APRA nesse primeiro momento, todos os intelectuais, principalmente os intelectuais diaspóricos, né? E a gente tem que pensar aqui que tanto Aya de la Torre como Mariátegui foram expulsos do Peru, de formas diferentes, mas foram expulsos do Peru, né? Eles participaram desse mesmo caudal que a gente está falando de influências ali, né? De Marx, de Engels, de Sorel, de Gobet, de Lenin, de Croce, de Gentili, né? De Miguel de Unamuno, da geração dos historiadores do Tahuantinsuyo, enfim, né? De todo esse caudal que gera esses autores, né? Em 24, já no México,
né, fundada a APRA. A APRA, né, vai ser uma organização que se estende por todo o continente e que se inspira num ideal que é americanista, mas muito genérico. O Aya de la Torre fala em 5 pontos: a luta contra o imperialismo estadunidense, a unidade política da América Latina, a nacionalização da terra e da indústria, a internacionalização do Canal do Panamá e a solidariedade com todos os povos e todas as classes oprimidas do mundo. Aí você ouve isso e você fala assim, porra, esse cara tá muito próximo do nosso campo, ele tá flertando com o nosso campo. Não. Pro Aya de la Torre, quem é o único capaz de conduzir isso é a pequena burguesia. O Aya de la Torre vê nos elementos da pequena burguesia, na intelectualidade branca, rica, que teve acesso, o único capaz de conduzir. Por quê? Porque o Aya de la Torre é incapaz de ver nas massas trabalhadores, seja no proletariado, seja no campesinato, seja nos elementos, né, dos povos originários, a capacidade de condução do processo. Né? O Aya de la Torre, de alguma forma, está preso em 1924 no democratismo radical que o Marx de 1841 estava lá atrás. Né? O Aya nunca consegue dar esse passo para romper. E esse democratismo radical vai se tornando cada vez menos democrático e cada vez menos radical. Né? O Aya de la Torre, ele faz uma profecia quando ele funda a APRA, que não teria como se tornar mais verdadeira, que ele fala, a APRA é o Kuomintang, é o Kuomintang da América do Sul. E ele não poderia estar mais correto. A APRA sai de Sun Yat-sen e abraça Chiang Kai-shek. Vai ser essa mesma APRA que 40 anos depois, no Peru, vai estar abraçando os militares para dar um golpe conjunto contra todos os setores de esquerda revolucionária e perseguindo e matando todos os movimentos populares que vão acontecer no Peru. Né? Então esses são os limites do Aya de la Torre. Né? Quando a gente pensa no Julio Antônio Meliá, o Julio Antônio Meliá, ele era cubano, tá? Mas ele vai se radicar durante muito tempo nos Estados Unidos e posteriormente no México, tá? Ele vai para os Estados Unidos um pouquinho, desce para o México, tá? E qual que é a importância do Meliá? O Meliá já era um cara que absorveu o leninismo na veia, mas absorve um leninismo também que muitas vezes é um leninismo um pouco deturpado. Em que sentido? É esse leninismo obreirista. O Meliá é o melhor representante daquilo que depois vai ser essa ideia do obreirismo na América Latina. Né? O Meliá ele faz uma crítica muito mordaz da APRA. O Meliá é um grande crítico da APRA, principalmente quando a APRA se torna um partido político com pretensões eleitorais e Aya de la Torre se torna Chiang Kai-shek, porque ele decide que ele será o generalíssimo e o dono da porra toda, né? O Meliá faz, inclusive, um livro inteiro que é deliciosamente irônico de se ler, né? Onde ele vai denunciar esse eleitorismo, vai denunciar essa conciliação pequeno-burguesa, mas ele, ao ver, né, a única possibilidade de revolução no campo popular, na massa dos trabalhadores, ele somente vê o proletariado. O Julio Meliá, ele não consegue dar o passo a mais que o Mariátegui dá, que é perceber a importância, né, desse Marx tardio e dessa via russa, né, de como que isso influencia na necessariedade de uma relação entre o campesinato e o proletariado, bem como as próprias influências que estão vindo, né, do insurgente Partido Comunista Chinês, né, e uma outra visão sobre essa possibilidade para o terceiro mundo, visão essa que é uma visão leninista, que é uma visão tirada das teses de 20 para 21, que é literalmente tirada das teses escritas pelo Manabendra Nath Roy e pelo Lenin, que a gente falou lá atrás. E quem que vai ser que vai fazer isso? Vai ser o Mariátegui. O Mariátegui é o cara que consegue se aperceber pelos seus estudos profundos, né, do que foi toda a antropologia, arqueologia e a primeira geração de historiadores do Tahuantinsuyo, ou seja, do período incaico, do período pré-colombiano, dos povos originários do Peru, né? Ele vai perceber não somente que a importância deste campesinato indígena, a importância desses setores campesinos na América Latina
fulcral, como ele vai dar a eles agência, né? Se um primeiro momento do indigenismo lá do século XIX achava lindo os povos originários numa floresta que nunca existiu e falava por eles, Mariátegui é o primeiro que fala, não somos nós quem temos que falar por eles, são eles que têm que falar por eles próprios. Muito ironicamente, Mariátegui consegue falar isso, mas não consegue se perceber ele mesmo, peruano, como um homem pertencente a estes povos originários. Mas o Mariátegui dá esse salto, junto com o pessoal da Amalta, né, de compreender. Para isso é fundamental, né, a leitura dos 7 ensaios. Né? Recomendo muito pelo menos o ensaio 1 e o ensaio 2. Isso nos dá uma outra perspectiva. E vai ser exatamente, né, com essa aplicação dogmática do marxismo na sua ortodoxa do marxismo na sua teoria, Mariátegui completamente fiel ao marxismo-leninismo, a tudo que ele aprende de Marx e de Lenin, mas aprendendo Marx e Lenin também sob uma visão diferente. Por quê? Porque quando do seu exílio na Europa, ele entra em contato com o Piero Gobetti, ele entra em contato com as obras do Sorel, entra em contato com todo o pessoal do L'Ordine Nuovo e do Gramsci, né? E vai ter essa outra visão também sobre o marxismo. Né? Então, a gente vai ter todo esse caudal chegando, né, para a década de 30, e com isso eu devolvo a fala para o Rodrigo, pedindo desculpas mais uma vez, né, por ter me estendido demais. Que isso, é sempre um gosto poder escutá-lo, e acho que há muitos temas aí que a gente pode comentar, enfim, não temos ainda muito tempo, mas acho importante essa colocação do João de apontar os limites das lideranças marxistas na América Latina, que nos trouxeram muitos problemas ali, pelo menos nessa primeira etapa do Comintern, né, no continente. Ele fala, quando ele diz que Marx muitas vezes não era conhecido nem na Europa, não é um exagero, pode parecer um exagero, não é. Não é à toa que os soviéticos fundam o Instituto Marx Engels Lenin, que é para organizar, buscar essas obras. Eles mandam o Bukhari lá a Paris, atrás dos manuscritos do Marx. De fato, há um trabalho de organização e de tradução que vai ser realizado na União Soviética e que, enfim, não acaba nem com o fim da União Soviética. Tem material que não deu para ser traduzido em tempo ali. E então acho que a gente tem que ter essa noção de que havia esses limites, havia essa discussão do papel das classes e no processo revolucionário. O Emenroy é central para isso, ele vai, junto com Lenin, colocar essas teses que reconhecem os movimentos nacionalistas burgueses, assim chamados, como um movimento, possíveis forças pela qual se daria uma primeira etapa de uma revolução burguesa para depois se abrir o espaço para uma revolução socialista. Isso vai ser mais visível, é claro, na questão chinesa. O João faz a comparação com o Kuomintang, onde essa discussão vai ser levada realmente à prática, né? O Kuomintang, que é um partido nacionalista, vai ser reconhecido, vai inclusive ter cadeiras de observador na Internacional Comunista, e justamente essas duas figuras, o Baradin e o Emenroy, que vão acabar levando a culpa. Lá, quando em 26 ocorre o massacre de Xangai, que às vezes chamado do estupro de Xangai, quando o Chiang Kai-shek massacra os comunistas, enfim, trai, de fato, realmente rompe ali com a linha do Comintern, e justamente essa era a linha do Stalin, a de manutenção da aliança com o Kuomintang, e é o Trotsky que vai cair matando, que vai se aproveitar da situação para fazer uma crítica, né, dizer que foi a linha stalinista, como ele coloca, apesar de estar bastante de acordo com o pensamento de Lenin, que, enfim, chega a trocar cartas com o Sun Yat-sen, participa não, enfim, é o cara que redige essas teses junto com o Emenroy, mas essa manutenção dessa aliança, que foi
iniciada ainda sobre a vida do Lênin, e que sofre essa traição por parte de Chiang Kai-shek, a culpa é toda jogada ali no colo do Emmenroy, do Baradin, enfim, isso leva o Emmenroy a sair da União Soviética, ele vai tomar outros rumos aí na história dele. Mas vejam só como que, por mais que a América Latina não tivesse no foco principal ali no Comintern, está tudo bastante interligado, e acho que a fala do João é preciosa quando ele diz a grande virada, a grande novidade da segunda internacional para a terceira internacional é, de fato, trazer o terceiro mundo, para usar uma denominação já antiquada, trazer o terceiro mundo em pé de igualdade, né, dentro da medida do possível, e discutir essas questões, colocar o foco nos trabalhadores também, para usar a terminologia do Comintern, dos países coloniais e semicoloniais. Aproveitando, né, essa questão dos países coloniais e semicoloniais, também temos que entender os limites do movimento revolucionário comunista nessa primeira fase na América Latina, naquela discussão, que é uma discussão que provavelmente já o pessoal que conhece a história do movimento no Brasil já se deparou com essa discussão, do nível de influência, do nível de intervenção do Comintern no continente. Quer dizer, é uma discussão historiográfica extensa, o quanto o Comintern ditava para os partidos locais a linha, impunha a sua linha, e é uma questão que acho que o caso brasileiro é muito interessante, porque a gente vai ter visões completamente opostas, né? E geralmente os detratores do socialismo vão dizer que era tudo Moscou que impunha, não havia qualquer liberdade, mas aí entra essa questão da má formação das lideranças locais. No caso brasileiro, a gente tem muito, hoje que a gente tem acesso aos arquivos e tem historiadores sérios trabalhando essas questões, a gente sabe que, inclusive, se eu não me engano, a Anita Leocádia fala disso bastante quando ela trata do Prestes, das lideranças locais que chegam na Rússia e tecem um quadro completamente irreal do que está acontecendo, né? Dizem que o país está pronto para a revolução, que as massas operárias, que virtualmente eram uma minoria, estão prontas para a revolução, e muitas vezes ignorando a questão do campesinato. Não é à toa, o João também coloca essa questão, não é à toa que mais tarde a influência, a penetração do maoísmo vai ser tão grande na América Latina, e um exemplo que não tem a ver com o maoísmo, mas é o caso cubano, o caso de uma revolução que foi feita tendo como base social, né, o campesinato. O caso cubano é muito interessante, porque é um dos partidos que eu chego a mencionar, né, em 1925, é fundado, uma das figuras mais importantes é o Julio Antônio Meia, que funda esse partido. Ele vai ser assassinado depois, logo no final da década, mas ele tem um papel fundamental ali na criação da Universidade José Martí, né, que vai fazer a conexão com o movimento estudantil, e o movimento estudantil em Cuba, também por causa das questões locais de Cuba, né, da pressão que os Estados Unidos exercem sobre a ilha, vai ser um movimento de muita ebulição. E mais tarde, esse partido, que vai mudar de nome várias vezes ao longo aí dos anos, ele se funde com o movimento do Fidel Castro, com o 26 de julho, para formar o que hoje é o Partido Comunista Cubano, né? Muitos esquecem que o Fidel Castro, só lá em 65, da fundição do Partido Comunista, do que era originalmente o Partido Comunista, depois ele muda de nome, agora não me recordo o nome que ele leva lá na década de 60, com o movimento 26 de julho, que o Fidel Castro, de fato, assume uma visão marxista, né? Antes disso, ele era mais próximo de movimentos estudantis, ele vem desse movimento estudantil ali que foi muito forte na década de 40. Uma questão que eu acho que a gente também pode colocar,
também conversando um pouco a questão da influência do Comintern, se o Comintern ditava, se o Comintern era centralizador, não tinha nem condições tecnológicas de ser tão centralizador, né? Um dos principais departamentos do Comintern era o departamento de comunicações, a Adiel Zviaz, que era justamente para, enfim, entrar em contato com os agentes organizados ao redor do mundo. Fundam-se birôs pela América Latina, o primeiro birô é o birô mexicano, só que justamente por causa dessa disputa que havia entre dois partidos comunistas no México, momento de muita, né, o João mencionou a Revolução Mexicana, enfim, um momento de muita instabilidade, o birô mexicano se vê nessas disputas ali e acabam fundando, então, o birô pan-americano, funcionava desde os Estados Unidos, e mais tarde o birô da Argentina, o birô de Buenos Aires, que é o birô sul-americano. Então, o Comintern se organiza nesses três eixos, mas é claro que não dá para esperar que haja um controle minucioso do que está acontecendo. A gente está falando de Moscou e da América. Quer dizer, se lá em Moscou, se eles tinham um problema para falar com o pessoal da Sibéria, não é com o pessoal lá em Buenos Aires, que o negócio ia ser fácil. Então, e aí eu prometo, para terminar, vou rapidamente conectar com o fato do dia, com o falecimento da rainha. O Comintern tinha esse papel de promover a revolução e também havia um importante movimento aí de trazer potenciais agentes, né? O Comintern ele vai trabalhar em várias frentes e também vai haver o recrutamento aí de espiões. E talvez um dos espiões mais bem-sucedidos da história, um dos espiões que concorre aí com o Richard Sorge para o título de maior espião da história, é uma figura chamada Grigulevich, que começa a carreira, né, o contato no Comintern lá em Buenos Aires, no birô de Buenos Aires. O Grigulevich, eu já contei essa história no Revolution sobre o Tito, rapidamente, só para comentar. É uma curiosidade, não tem tanto a ver com o tema, mas para ver, né, veio da América Latina, mais ou menos, um dos maiores espiões da história. O Grigulevich, ele nasce, na verdade, na Lituânia, uma minoria étnica da Lituânia. Os pais vão para Buenos Aires muito cedo, ele cresce em Buenos Aires e ele é recrutado para o Comintern. Ele chega aí para Moscou, enfim, a gente não sabe muito da trajetória dele, mas em determinado momento ele consegue a façanha de convencer as autoridades da Igreja Católica de que ele é um costarriquenho, um empresário costarriquenho super influente. Aí ele ganha a comenda do Papa, ele está lá, tira foto com os cardeais, e é um agente depois ele vai migrar para a GRU, né, para o Serviço de Inteligência do Exército. Ele, enfim, recebe comenda do Papa e é nomeado embaixador, né? Os caras nomeiam um espião da União Soviética como embaixador na Itália e depois da guerra na Iugoslávia, nos dois países ao mesmo tempo. Ele é o cara que vão dar a ordem para ele matar o Marechal Tito, que ele ia ter que receber as credenciais do Tito lá depois da guerra, isso já em 49, depois do rompimento do Tito com Stalin, e ele, né, o cara que recebe essa ordem, acaba depois da morte do Stalin, acaba não indo para frente, ele foge em determinado momento ele vai embora para a União Soviética. Por muito tempo se especulava o que tinha acontecido com o embaixador da Costa Rica, se a máfia tinha matado ele, o que aconteceu com o embaixador da Costa Rica. Ele tinha ido para Moscou viver a vida dele lá, e ele começa a escrever, ele começa a dar aula de América Latina, ele se torna um especialista em América Latina, dá aula primeiro para os aparatos de segurança, mas depois dá aula em universidade, e ele vai escrever uma série de biografias de figuras latino-americanas que são muito interessantes. Eu tenho 3 delas aqui em casa que eu comprei, acho que elas não foram traduzidas para o espanhol, não sei, mas tem uma do Salvador Allende, tem uma do Bolívar, tem uma do Che Guevara, tudo escrito por o pseudônimo dele é o Lavretsky, né? Já quando ele começa a escrever. Mas essa curiosidade, por que eu falei que vai se conectar com a rainha? Porque
esse é um dos grandes trunfos do serviço secreto soviético. Outro grande trunfo foi a Orquestra Vermelha. E a Orquestra Vermelha também é recrutada ali com auxílio do Comintern. Dessa vez, no Reino Unido, o Comintern recruta uma série de estudantes antifascistas com muito potencial, com muita perspectiva de subir na vida, né? Muitos deles chegam a cargos importantes. O mais famoso talvez seja o Kim Philby, que chega a ser uma das lideranças do serviço secreto inglês e é um espião soviético, mas outro desses membros da chamada Orquestra Vermelha se torna o curador das obras de arte da Rainha Elizabeth. Então, os soviéticos tinham um espião dentro do Palácio de Buckingham, comentando, né, com a rainha que obras ela deveria comprar, a qualidade desse ou daquele pintor, e, claro, no final ele é descoberto, enfim, a rainha fica furiosa, mas eles mantêm eles por uma época ali para não dar na cara que eles tinham tomado um safanão desse tamanho, né? Então eles deixam o cara encostado ali porque não querem admitir esse furo tremendo de inteligência que foi. A Margaret Thatcher revela o nome deles todos ali na década de 80. É só uma curiosidade que conectar um pouco o nosso tema com o tema da morte da rainha. Mas, enfim, algumas curiosidades. Acho que o João traçou um panorama muito importante. A questão peruana é uma questão fundamental. E, só para terminar, então, o Comintern é dissolvido em 1943, durante a guerra. Há um debate também sobre as razões da dissolução. Eu sou da opinião de que muitos falam que dissolveu como uma cessão, um agrado ao Ocidente, porque eram aliados, o Reino Unido, os Estados Unidos eram aliados na guerra, e aí como um agrado se dissolveu. Eu acho que não, essa não foi a principal razão, mas é claro que foi acenado dessa maneira, né, como um agrado, mas já era uma discussão da dissolução que já vinha de antes, e vinha justamente uma percepção do Stalin de que já não era eficiente centralizar, que, né, já não tinha sido eficiente centralizar tanto as coisas naquele contexto, e agora com a União Soviética em bons termos relativos com o Ocidente, seria uma oportunidade de diminuir a centralização e, portanto, dissolvem aí o Comintern. Mas, enfim, a influência da União Soviética não vai diminuir, inclusive final da década de 50, década de 60, ela só vai aumentar no terceiro mundo, claro, também com outras vertentes, aí, os chineses, mas, de toda forma, fica também esse momento da dissolução do Comintern, que é muito discutido. E acho que é isso, né? A gente hoje é um dia feliz, estou ansioso para ler as notícias, ler as reações, e torcer para a declaração breve da República da Escócia. Deixa eu voltar aqui. Fazer só alguns breves adendos, agradecendo demais mais uma vez ao Rodrigo, né, pela oportunidade. Acho que aqui vai ser uma discussão muito legal para a gente abrir várias frentes, né, para depois, quem sabe, a gente voltar um outro dia amarrando esses vários pontos e fazer esse outro caminhar também, né? A gente fez esse primeiro momento da insurgência, depois a gente pode fazer, né, um outro caminhar e pensar nessas relações, né, como elas vão se dar depois na década de 30, como que elas vão se dar na década de 40, como que elas vão ser posteriormente, né, ao longo do restante da existência da União Soviética, né? Acho que é um outro tema que a gente pode voltar aí, que é um tema bastante interessante. Só fazendo alguns apontamentos, né? O Rodrigo citou uma coisa que é importantíssima, que é a presença dos movimentos estudantis, né? Isso é algo que vai permear a história da luta marxista, da luta revolucionária latino-americana como um todo, durante
todo o século XX. Né? Eu falei muito brevemente da reforma universitária de Córdoba. Né? Para vocês terem uma ideia, gente, tanto o Mariátegui quanto o Aya de la Torre eram ambos professores das universidades populares González Prado, no Peru. O González Prado era um intelectual orgânico da burguesia que vai se radicalizando ao longo do tempo. Ele faz parte da primeira onda de escritores do indigenismo peruano no final do século XIX, e ele acaba a vida flertando com o anarquismo. Sabe, lá para 1900 e pouco, o cara já virou o ricão anarquista louco, virou o Bakunin do condomínio, o Bakunin de Miraflores. Né? E o Gonçalves Prada depois vão se criar as Universidades Populares de Gonçalves Prada, aonde o Aya de la Torre vai convidar o Mariátegui, quando ele volta ao Peru do seu exílio forçado, a ser professor ali. Né? E boa parte dessas discussões que vão ser ensejadas, discussões que vão ser muito importantes para todo o apoio estudantil e popular, por exemplo, a declaração da Confederação Geral Unificada dos Trabalhadores do Peru, que é formada, o primeiro grande sindicato, a primeira grande confederação sindical formada pelo próprio Mariátegui, vão ter esse nascedouro nas universidades. Né? Da exata mesma forma, quando a gente pega para estudar os movimentos revolucionários posteriores, principalmente, né, a partir da Revolução Cubana, e a própria Revolução Cubana não é só a Revolução Cubana. Se a gente for pensar o que acontece na Nicarágua, se a gente for pensar o que aconteceu em El Salvador, se a gente for pensar o que aconteceu na pequena Granada, né, os ciclos universitários e os ciclos estudantis sempre foram muito importantes. Inclusive para coisas que aconteceriam posteriormente no Peru. Né? A gente fala muitas vezes do Partido Comunista do Peru, chamado Sendero, que também vem da Universidade de Ayacucho, mas mesmo na década de 60, algumas das lutas populares camponesas mais importantes do Peru vêm de pessoas que eram formadas em universidades argentinas. Né? Então, assim, a gente vê como que o movimento estudantil foi sempre muito importante. Um segundo ponto que o Rodrigo falou, que eu acho que é legal a gente dar um fechamento aqui, é essa independência dos birôs locais. A gente tem toda uma historiografia, né, que vai falar assim, o stalinismo, tudo centralizado. Gente, a União Soviética tinha uma pequena coisa também acontecendo enquanto aquilo estava rolando, chamado Guerra Civil, que de civil não tem nada. Né? Depois ela tinha uma outra pequena coisa chamada eletrificação de um país e a corrida antes da Segunda Guerra Imperialista. A gente tem que pensar que período é esse, num país gigantesco, um país que faz fronteira ao mesmo tempo com a Alemanha e com o Japão. Né? Toda essa construção acontecendo, com todas as vicissitudes, as idas e vindas que estavam acontecendo ali dentro, ainda tem que dar conta do mundo inteiro. É muito irônico que são as mesmas pessoas que tentam supostamente combater, né, o personalismo stalinista, que revivem o personalismo stalinista, né, que revivem essa ideia de que a União Soviética era um ente soberano e completamente onisciente. A visão que se tem não é uma visão materialista, não é uma visão marxista, é uma visão religiosa idealista. Né? É um idílio, é uma loucura, é uma pantomima, um sonho numa noite de verão, acreditar, né, que quanto menos com as condições tecnológicas da época, quanto menos com todas as questões históricas e as vicissitudes de lutas que estavam acontecendo ali, que haveria a possibilidade real deste controle total o tempo inteiro de tudo. A realidade, ela é muito menos ou preto ou branco e muito mais cinza, gente, sabe? A gente tem que trabalhar mais nesses matizes para a gente pensar sobre isso. E por fim, só para falar muito rapidamente, eu quero contar para vocês que a gente falou as teses do Roy e as teses do Lenin, as teses do Roy e as teses do Lenin. Eu vou ler para vocês rapidamente quais eram essas teses, tá? Só tópicos, para vocês terem uma ideia de quais eram essas teses. Um dia a gente discute elas, que são muito interessantes. A existência de liberdade sob a égide do imperialismo é uma mentira. Lenin não usa o termo neocolonialismo, mas Lenin já prefigura o neocolonialismo que vai ser usado pelo Kwame Nkrumah lá na frente, em 1920 para 1921. 2. Há uma necessidade de se conduzir a luta de classes no Oriente. E por Oriente, entenda-se aqui o terceiro mundo. É aquilo que a gente falou, muito mais voltado para a África e para a Ásia. Obviamente, também a influência do Manabendra aí gigantesca, mas isso é para todo mundo. 3. Provavelmente a revolução nestes locais será uma revolução agrária. Portanto, se recomenda a construção de sovietes de camponeses.
Pra vocês verem, né, que quando o menino Mao fala eu não criei as coisas, eu apliquei o marxismo-leninismo, aplicou mesmo. Tá? Foi muito além? Foi. Eu sou maoísta. Olha esse quadro desse tamanho aqui. Para mim, o salto é qualitativo, não é apenas um salto quantitativo. Mas que existem, né, já no leninismo, tudo isso. Isso existe no leninismo. 4. Uma luta contra o essencialismo ideológico. O que significa esse essencialismo ideológico? Romper com as ideias desse passado ideal. Né, as primeiras revoltas nativistas, as primeiras revoltas indigenistas, coloca o nome que seja para qualquer lugar, elas idealizam esse passado que nunca existiu. Os russos também aprendem muito isso por causa dos erros dos Narodnik. Né? Quando a gente pensa o que era, né, a ideia dos Narodnik era exatamente voltar para um lugar que nunca existiu de fato. Né? Então, esse rompimento com esse essencialismo. Né? 5. Apoio aos movimentos nacionalistas e comunistas locais com a égide dos movimentos comunistas. O que isso significa dizer? Se houver entrismo, que esse entrismo leve a que este movimento seja capitaneado pelos movimentos, pelos setores mais avançados. 6. A partir da experiência russa, não existiria necessariamente uma necessidade de uma revolução etapista conduzida a uma fase capitalista. Isso aqui é muito importante, porque se fala etapismo, 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 os caras estavam combatendo isso já em 1920, já tinha uma outra visão mais matizada sobre isso, né? Quando o Mao vai lá falar de revolução de nova democracia, olha só que loucura, né? O homem não tirou isso do lindo bumbumzão dele. 7. Formação de federações a partir das repúblicas soviéticas formadas, ou seja, a ideia de união de repúblicas socialistas em outros lugares. 8. A união entre as colônias e as semicolônias com o proletariado dos países avançados. Aqui é uma ruptura clara com a Segunda Internacional. A Segunda Internacional deixava ao Deus dará, e toda vez que tinha qualquer problema onde eles pensavam o proletariado aqui do centro vai receber menos se os proletariados da colônia receber mais, foda-se o proletariado da colônia. Esse tipo de visão, né, uma visão terceiro-mundista, né, é uma visão muito leninista e muito dependente também do Roy, da experiência do Roy. E, por fim, né, a luta contra o chauvinismo e a elevação dos habitantes locais até o comunismo, ou seja, né, lutar ao mesmo tempo por avançar a ideologia, mas combatendo, né, esse nacionalismo chauvinista. Só para vocês terem ideia do quão avançadas são essas teses e o quanto que, às vezes, a historiografia, por desconhecê-las profundamente, né, acaba repetindo motes que são motes de uma sovietologia, principalmente pós-20º Congresso, uma sovietologia muito ocidentalizada, né, que faz essa política de terra arrasada até lá atrás. Né? Essa política de terra arrasada começa com o período sob a égide de Stalin, mas ele se volta eventualmente a Lenin também. Então eu só queria colocar isso também. No mais, agradecer o Rodrigo, agradecer ao Cauê. Volte, Cauê, venha falar do curso, Cauê. Tá? Só uma última falinha aqui, só para fechar mesmo. Só um comentário, uma anedotazinha, que acho que conversa um pouco com isso que você falou, dessa visão da União Soviética como um monolito, né? Que é uma das coisas que mais emburrecem a discussão sobre a União Soviética. O pessoal fala, na União Soviética era assim. Espera um pouco, a União Soviética durou 70 anos, as coisas mudaram, não dá para dizer que isso era assim. Você tem que especificar ao que você está se referindo. E aí, esses dias, veio um jornalista do Nexo, queria uma entrevista, eles soltaram lá uma matéria sobre eu tô lá como o defensor de ditaduras dinásticas. Então, eu nem li a matéria porque os caras têm o paywall lá, eu pedi para o jornalista, ele me entrevistou, eu até respondi as perguntas que eu tenho, um amigo que trabalha lá, resolvi fazer a gentileza, aí eu pedi para ele me enviar a matéria, ele não me enviou até agora, eu pedi ontem, falou, já envio, não enviou até agora. Eu não consegui, enfim, tentei usar aqueles outline na vida lá, e o Nexo é bem protegidinho. Eu nem sei se menciona ou não o meu nome, mas a última pergunta que o cara fez, ele acha que a gente é bobo, né? Que vai cair em pegadinha. Foi... Você acha que o modelo soviético, o comunismo soviético, é aplicável ao Brasil nos dias de hoje?
Aí eu falei, olha, essa coisa, né? Primeiro, que comunismo soviético? Você está falando do quê? Você está falando de que períodos? Né? Se já naquela época não era aplicável e os soviéticos sabiam disso, eles sabiam que não dava para pegar a Revolução Russa e transplantar para o Brasil. Se já na época não era aplicável, é claro que hoje menos ainda. E de que época você está falando? Você está falando do comunismo soviético a la Gorbachev, de perestroika? Você está falando do khrushchevismo? Você está falando do quê? Do quê? O cara, ele não desenvolveu, nem sei se eu fui citado, se não fui citado. Mas fica aí essa vulgarização, essa ideia do monolito, que é uma ideia que atrapalha, ela atravessa toda a história da União Soviética, atrapalha toda a história, porque já na discussão do Comintern é essa coisa de que os soviéticos controlavam tudo, na discussão dos expurgos também, que o Stalin sabia o nome de cada indivíduo que ia para... enfim, e você não precisa nem ir para o campo marxista para você ver uma crítica honesta desse conceito que não nos ajuda nem um pouco, né? A escola revisionista, que não é uma escola marxista, a escola revisionista da historiografia, já tenta desmontar isso há muito tempo, e o pessoal insiste no monolito. E o monolito, e o pessoal, são os anti-stalinistas, né, que mais insistem, o pessoal da escola totalitarismo, quer dizer, eles mesmos criam esse monolito porque ele serve, dizer, olha só como era monolítico, totalitário, mas nunca existiu de fato, nunca existiu, até por questões, enfim, como a gente falou, tecnológicas. Cauê, muito obrigado, acho que é isso, né, pessoal? Tá na hora de fazer o plug, Cauê, mostra de novo na tela, fala pros meninos onde que inscreve. Olha, fazer o plug, eu já ia pensar que eu ia ter que fazer outra coisa. Que delícia. Vamos lá. Rapaz, acabei de ver um vídeo aqui maravilhoso da Argentina. Eu tava com ele separado aqui pra colocar, cara. Você viu da televisão aberta argentina? Pronto, eu vou colocar o classe esquerda aqui e depois você coloca o vídeo aí já pra... Nossa, maravilhoso. Mas vamos lá, gente. Então, avisando aqui para quem perdeu o comecinho da live, esse é o curso do Yannis que a gente acabou de lançar. Introdução à história da União Soviética, que de introdução não tem nada, que o homem é completo demais. São 11 aulas do Yannis e cada aula é uma live do João. É assim, são horas de live, né? Então são horas de aula do Yannis também durante o curso. O curso está baratinho, dá para dividir aí em 50 vezes, coisa fácil de chegar e coisa fácil de participar. Já liberei aqui para o João acesso para ele assistir as aulas também, né? Porque o João tem acesso livre a minha vida inteira e a classe esquerda faz parte dela. Então é isso. Façam parte aí, acessem o curso, se matriculem, dê essa força para a gente também. Eu espero vê-los novamente. Não gosto muito de aparecer, mas João me colocou aqui nessa tarefa de aparecer e apresentar o curso. E agora a gente vai colocar um videozinho maravilhoso aqui para vocês. Por favor, esse vídeo é maravilhoso. Deixa eu colocar ele em tela inteira. Em silêncio. Aqui, né? Se murió la vieja hija de puta, terminó de una buena vez. Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó. No está más. La vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama, la vieja de mierda. Se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar a comer sanguchitos. Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto muere. Mira. Vamos a brindar un poquito por la muerte de la basura de la reina de Inglaterra. Espuma para todos. Ya se había muerto el hijo de puta del marido, ahora se muere ella. Y estamos a pleno festejando por la muerte de todo puto inglés de mierda que pertenezca a esa corona inmunda, pirata, ladrona, genocida, asesina, que ha sido un tormento. Esta nazi hija de puta, que de chiquita era admiradora de Hitler y hacía el saludo nazi, por fin ha llegado a su fin.
Ô, Cauê, manda o link aí que eu tenho que mandar para os amigos hispanohablantes aqui. Eu retuitei isso lá no meu tweet, lá, dá uma olhada lá. Tá colado no chat aí os links do. Nossa, do eu tô Twitter, chorando cara. aqui, velho. E eu vou mandar aqui no nosso privado também, cara. Um abraço para Satanás. Essa basura que vai Lúcifer, cara. Muito Que eu estudei aqui na Universidade Patrício Lumumba, né? Também nesse segundo momento de apoio à América Latina foi fundada a Patrício Lumumba, que também tem muitos estudantes na América Latina. O pessoal vai gostar de ver esse vídeo aqui. Eu tenho um grande amigo meu que nasceu na Rússia nessa época que os pais foram estudar na Patrício Lumumba. O pai de Cabo Verde e a mãe da Colômbia. Muita gente. Eu fiz o curso preparatório 1 ano só lá, mas conheci muita gente. É um lugar muito interessante. É isso, né, camaradas? Chegamos então, ao fim com esse vídeo maravilhoso aí da TV aberta, Argentina, TV aberta, viu? Maravilhoso. Eu tô chorando aqui ainda. Meu Deus do céu. João, brigadíssimo por mais essa parceria aqui com a gente. Na divulgação. Muito obrigado, João. E dessa live maravilhosa que sempre é espetáculo. Você sabe que comigo você pode contar apenas sempre, né? Eu vou agradecer ao convite, né? Agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui produzindo um conteúdo que eu acho que é muito importante. Agradecer demais também, né, as 800 pessoas que tiveram ao vivo aí com a gente o tempo todo. Né? Vou aproveitar vocês que estão comigo na Twitch, vou mandar vocês todos lá para os meninos do Nautilus, vou mandar uma raid lá para o Nautilus, agradecer demais a todos vocês, né, que a gente não pode não dar uma força para os nossos camaradas que também estão na luta lá. Então vocês da Twitch fiquem aí com o pessoal do Nautilus, vocês estão vendo depois no YouTube, se tiver dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que a gente responde e em breve estaremos de volta com mais conteúdo. Beijos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na terça-feira a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde